Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Aqueles e aquelas que têm sido mais atentos sabem que temos caminhado por essa carta preciosa já há 2 meses, olhando para essa palavra tão preciosa, tão especial, tão maravilhosa do nosso Deus. A carta aos Hebreus tem alguns versos que são basilares, que são importantíssimos para a convicção da nossa fé e desafios propostos para nós na carreira cristã. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, nós somos chamados a desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas hoje nós estamos em Hebreus capítulo 6, e é o texto que vamos ler com os irmãos e irmãs nesse momento. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos ler juntos o 9 e o 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim. Diga até ao fim. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade
a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Vamos juntos os 3 últimos versos. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Diga, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Peça a Deus, roguemos a Deus que possamos entender, discernir e receber a sua palavra, porque só Ele pode nola dar com verdade, com certeza, com plena confiança. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez agradecemos a reunião do Teu povo. Estamos reunidos em volta, em torno da Tua palavra. E isso é maravilhoso. Estamos tendo o privilégio ainda de, com as nossas portas abertas, nos reunir publicamente para proclamar a Tua palavra. Enquanto o Senhor nos concede isso, dá-nos a graça de apreciar a palavra e recebê-la como dádiva preciosa, mais do que o ouro depurado, a gloriosa palavra do Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, o discernimento, nos guie eficazmente, trabalhe em nossa mente e coração, no nosso ser inteiro, para a compreensão real da palavra do Senhor. E que o Senhor repreenda o inimigo da palavra, porque nada temos com ele, porque nós sabemos que ele é o pai da mentira, mas a nossa comunhão é com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Senhor, em nome de quem oramos. Amém, aleluia, amém. Nós temos estes 2 últimos versos numa paráfrase do pastor Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem. Se tivermos aí para projetar, vamos projetar. E eu queria que você prestasse atenção nessa outra forma paralela de fazer aqui essa tradução. Ela diz assim: nossa esperança é uma linha de vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo o que é visível, até a presença de Deus, onde Jesus está, pois Ele se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor, na ordem de Melquisedeque. É uma frase muito interessante, que faz uma tradução paralela desses 2 versos. Nossa esperança é uma linha de vida espiritual inquebrável. Amados e amadas, nós temos olhado para essa preciosa carta aos Hebreus. E talvez nós pudéssemos elaborar, contar uma pequena história para entender alguma coisa que nesse capítulo 6 o autor quer nos trazer com mais intensidade. Aqueles aqui que já têm muito tempo de caminhada, como eu, que já tenho os cabelos tingidos de branco, né? Ou destingidos, né? Podem se lembrar que uma das marcas dos anos 50, 60 do século passado no Brasil foi um tempo de êxodo rural. Principalmente os nordestinos, dos quais nós fazemos parte aqui nesse norte de Minas, não é verdade? Tiveram que migrar
de seus estados, suas cidades, para a grande cidade, para procurar uma vida melhor, para fugir da fome, para buscar esperançosamente uma possibilidade de trabalho, de moradia para com a sua família. E há muitos casos interessantes do pai que vai na frente e que ali luta, passa por dificuldades, consegue um trabalho, consegue obter alguma renda, alugar uma casa, preparar um lugar e vai depois buscar a sua família, para trazer a esposa e os filhos para vivenciarem um sonho, uma possibilidade de dias melhores. São muitas histórias. E eu creio que alguns de vocês que me ouvem aqui, ou que me ouvem em casa, já tiveram até participado de histórias assim. Eu mesmo já contei aqui o êxodo de minha família, lá de Almenara, nos anos 60, para vir à procura de um tempo melhor. A história que nos é contada no livro de Hebreus é uma história do que Deus fez por nós e o seu povo, mandando até nós o seu Filho, e o seu Filho, que é o Cristo de Deus, dizendo ao seu povo que Ele agora vai à nossa frente para nos preparar um lugar. E é isso que nós encontramos lá no Evangelho de João, quando Jesus está justamente dizendo isso para os seus discípulos que estavam entristecidos, acabrunhados, tristes, porque ele estava falando para eles da necessidade de que ele fosse, de que ele iria ser entregue aos pecadores, de que ele iria ser objeto de escárnio, iria ser morto numa cruz, e então os discípulos estão perturbados, turbados, angustiados, e Jesus declara lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E esta é uma descrição maravilhosa, porque o livro de Hebreus vai nos advertir sobre essa verdade do que Deus fez pelo seu povo, do sofrimento de Cristo para completar o nosso pleno resgate, mas ele nos apresenta o Cristo de Deus, não agora mais como servo sofredor, maltratado pelos homens, que se entrega voluntariamente ao sacrifício da sua vida, mas um Cristo glorioso, glorificado, eterno sumo sacerdote, na glória do céu, no brilho da sua glória, intercedendo por nós, olhando para a sua igreja, encorajando a sua igreja e nos dizendo para marchar, porque a promessa é fiel. E isso é maravilhoso. Olha para o versículo 10 do capítulo 6 de Hebreus, mantenha sua Bíblia aberta, confira estas coisas espirituais com a palavra de Deus, porque diz lá, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O escritor aos Hebreus está dizendo para os crentes que estavam ali no meio de uma perseguição, sofrendo toda a escravidão e imposição do Império Romano, mas que mesmo diante de uma tentação de voltar ao judaísmo, eles estavam perseverando e caminhando firmes. E voltando ao capítulo 4, versículo 14, esse chamado e essa ordem de que devemos conservar firmes a nossa confissão. Chegou a hora em que nós somos convidados a olhar para essa linha do tempo. A carta aos Hebreus diz que nossa esperança é uma linha de vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível até a presença de Deus, onde Jesus já está e onde Ele intercede por nós. Enquanto nós avançamos para esse espaço de Deus, porque essa realidade espiritual de terra e céu, nós precisamos sempre entender: terra,
a vida comum de cada dia é o espaço humano, é o espaço dos homens. O céu é o espaço de Deus, é o lugar onde a realidade espiritual de Deus se faz presente com a glória dos seus anjos. Mas enquanto avançamos para essa concretização da promessa, nós somos exortados, ensinados nessa carta maravilhosa de como viver a vida cristã. Por exemplo, quando você abre e lê Hebreus capítulo 11, você é apresentada a uma galeria de homens e mulheres, a uma linha do tempo de gente que é chamada de peregrinos da fé, heróis e heroínas da fé, gente que caminha e que peregrina, porque ainda podemos lembrar da sua memória e com eles fazer parte do grupo daqueles que Deus chama pelo seu nome. Hebreus capítulo 1 é traduzido numa versão, capítulo 11, versículo 1, melhor dizendo, que diz assim: o fato essencial da existência é que esta confiança, esta fé em Deus, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com aquilo que nós não podemos ver. Você pode repetir essa frase? É pela fé que nós lidamos com aquilo que não podemos ver. É isso que a palavra está nos dizendo. E essa caminhada, essa jornada de confiança em Deus é o alicerce de tudo aquilo que faz essa vida valer a pena, que faz com que nós compreendamos e entendamos o significado preciso e real da vida. E por isso, Hebreus 6 e outros versos dessa carta preciosa nos trazem algumas exortações importantes. Eu gostaria de colocar algumas delas aqui para nossa edificação e crescimento espiritual nessa noite. A primeira é: cresçam em Cristo. Vamos lá? Cresçam em Cristo. Os peregrinos, os que estão na jornada da fé, precisam progredir, devem progredir. Se você olhar para a história de Israel, e é muito interessante e traz muito aprendizado para nós na jornada espiritual, ler o livro de Êxodo. E nós vamos ver que o povo de Israel não cresceu, não progrediu. Tiveram experiências tão maravilhosas, aquela geração que saiu do Egito. Viram a poderosa mão de Deus, levando juízo sobre Faraó, que os escravizava. Viram a libertação de Deus. Contemplaram coisas notáveis e preciosas e maravilhosas, como aquele mar se abrindo para que eles pudessem passar, como uma nuvem fazendo sombra para que pudessem avançar no meio do sol escaldante do deserto, que viram a rocha fazer brotar água, e viram aquele bando de pássaros que vieram quando clamaram por carne e por comida. Viram tantas coisas, mas não progrediram. E o texto nos diz que receberam um julgamento, porque na antiga aliança Deus trabalhando com o seu povo, como família, como nação, e eles pereceram no deserto. Somente a geração que nasceu naquela travessia que pôde ver e entrar na terra. Então nós precisamos crescer em Cristo. Um comentarista do Novo Testamento, ele diz que nós temos alguns sinais da imaturidade espiritual. E a gente precisa pensar e fazer sempre essa pergunta para nós mesmos, à medida que vão passando os anos, depois que cremos, depois que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois que tomamos a decisão de receber o sinal da graça, a confirmação batismal da nossa entrega da vida a Cristo, e nós temos que olhar para trás e perguntar: eu tenho crescido, eu tenho sido um cristão, uma cristã mais
conforme a pessoa bendita de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho imitado a Cristo, imitado a Deus como filhos amados, como a palavra nos diz aos Efésios. E uma das coisas que nos ajuda é verificar esses sinais de imaturidade. Primeiro deles, apatia com respeito à palavra de Deus. É um sinal de imaturidade cristã. Não temos a nossa Bíblia como um tesouro individual precioso para nós, marcada, lida. Não temos nos imposto desafios no início do ano, de fazer a leitura da Bíblia toda durante o ano, ou pelo menos do Novo Testamento, de meditar nessa palavra. Não damos valor àquilo que a igreja local oferece para nós. A escola bíblica dominical, o ensino da palavra, os cultos de pregação do Evangelho. Quando a apatia com respeito à palavra de Deus está tomando conta da nossa vida, quando temos tempo para ler todo e qualquer tipo de livro, quando temos horas e horas para gastar na internet e no todo o aparato que está aí para tomar o nosso tempo, quando diversão, dinheiro, poder, trabalho, acúmulo de coisas é o que mais buscamos nessa vida e a palavra de Deus fica de lado, quando a nossa Bíblia pessoal, individual é esquecida, tanto que num momento de sair para um culto em que achamos que temos que levá-la, temos até dificuldade em encontrá-la, a apatia espiritual está tomando conta do nosso coração. Outro sinal de imaturidade é a incapacidade ou desinteresse em compartilhar da nossa fé. Hebreus 6 nos adverte que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho quando nós servimos aos santos, quando nós compartilhamos o Evangelho. Ele nos adverte para que tomemos cuidado com a indolência espiritual. Gente que convive, e nós precisamos olhar, cada um de nós, eu convivo com alguém no meu trabalho, anos a fio, nunca disse que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, não tenho nenhum interesse, nenhuma vontade de compartilhar da fé para que outros possam também conhecer o maravilhoso Salvador. Eu gosto quando leio a respeito de John Wesley, do seu irmão Carlos Wesley, que não é tão conhecido, mas que escreveu centenas de hinos preciosos. E os irmãos Wesley diz a história deles, dos seus biógrafos, que ele usava um método muito tranquilo de chegar sempre perante as pessoas que via, que conhecia pela primeira vez, que tinham oportunidade de uma conversa, e diziam: olha, eu gostaria de apresentar a você, agora que nós nos conhecemos, eu vejo que você é uma pessoa muito especial, eu queria te apresentar a alguém. E aí a pessoa ficava meio assim, né, porque ele estava sozinho. Eu queria te apresentar o meu Salvador. Olha que maneira interessante de compartilhar. Meninos, meninas, adolescentes, jovens. Olha que maneira interessante de compartilhar. Mas para dizer isso, eu tenho que ter convicção de que Ele é o meu Salvador. Eu tenho que estar realmente conectado nessa questão de que o viver abençoador é sempre marcado pelo compartilhar. Eu li uma frase interessante. Uma das lições mais difíceis que as crianças precisam aprender é compartilhar. E é interessante, a gente que é pai, que é avô, ver como já desde o começo, quando a criança vai crescendo, perdendo aquela ingenuidade, aquela coisa tão tranquila nos primeiros meses, ou talvez primeiros anos, mas ela começa a praticar o egoísmo. É meu. As brigas, porque um brinquedo, eu tenho 3, o outro está pedindo 1, mas todos são meus. Nós precisamos ensinar que compartilhar é algo precioso. E aprendendo a compartilhar coisas, nós vamos crescer na graça de compartilhar a realidade espiritual, o amor de Deus, a comunhão, as coisas boas que nós aprendemos. Nós precisamos
muitas vezes, repensar a maneira egoísta com que nós temos nos apropriado dos benefícios espirituais da igreja, do ser cristão, e nos esquecemos de convidar e chamar outros a participar da mesa, do banquete que nos é oferecido pelo Senhor. Outro sinal de imaturidade espiritual é a falta de discernimento da palavra, a falta de compreensão do que o escritor está dizendo aqui, que às vezes nós precisamos, diz o versículo 1, levar para o que é perfeito. Nós já conhecemos a base, as coisas preliminares, vamos dizer assim, da vida cristã: arrependimento, fé em Deus, o ensino, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno de Deus. Mas nós precisamos avançar para aquele que é perfeito, não mais no sentido apenas de saber de cor princípios e doutrinas, decorar determinadas coisas, mas viver de fato essa realidade do amor, da comunhão uns com os outros, discernimento da palavra. Como nós estamos precisando disso. Eu lia um livro do John Stott, e ele, pouco antes de partir para o Senhor, 2, 3 anos atrás, ele escreveu esse livro maravilhoso, o último livro dos muitos, dezenas, que ele escreveu, chamado O Discípulo Radical. Porque radical é uma palavra que é usada já há algum tempo. Eu me lembro da minha época de escola, tanto como aluno, como professor. Uma palavra usada para colocar sobre o cristão ativo, que realmente tem comunhão com Deus e quer compartilhar. Não, você é radical. Mas ele estava dizendo, de fato, o discípulo de Cristo, se radical na origem mesmo da palavra, que está ligado à raiz, que está fundamentado em Cristo, eu sou assim, porque a minha raiz está em Cristo Jesus. E aí ele diz, cuidado, irmãos, porque tem havido no meio chamado evangélico esse uso de versículos prova. Versículos prova. Alguém pega um versículo isolado da palavra de Deus e com ele constrói uma doutrina. Faz um cântico para ser cantado. É muito bonito, a melodia pode ser muito bonita, mas cuidado, é verdade o que estamos cantando e dizendo e proclamando? Crentes que não crescem nessa maturidade, nesse entendimento, que ao ouvir uma mensagem na televisão ou em qualquer outro meio, não tem a maturidade espiritual para discernir o que está sendo pregado, se é ou não verdade, de acordo com a palavra de Deus. E então nós temos uma igreja flutuante, onde as pessoas vão atrás de bênção aqui, ali, acolá, e eu preciso ser direto com os irmãos, porque Deus tem incomodado meu coração com isso. Porque nós precisamos vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, porque muitas vezes nós queremos estar sempre ouvindo algo que diz que nós somos bons, que nós somos filhos do rei, que nós temos direito nisso, naquilo outro. Irmãos, a palavra é clara. Nada mais somos do que miseráveis pecadores, alcançados pela graça de Deus, e todo e qualquer bem que possa habitar no nosso coração é dádiva da graça, é graça de Deus, é o amor de Deus derramado sobre nós. Por isso, cuidado com a arrogância e o orgulho espiritual, porque foi assim que alguém que era anjo de luz no paraíso de Deus caiu e se rebelou, procurando tomar o lugar de Deus. A capacidade de discernir entre o bem e o mal é parte vital da maturidade cristã. Não podemos basear a nossa fé em versículos tirados daqui e dali da palavra. Precisamos pedir a Deus uma compreensão da palavra como um todo.
como já dissemos aqui outras vezes, que a palavra de Deus, John Stott vai dizer isso, ela tem 4 temas principais. É a queda, a redenção, o perdão de Deus através da redenção em Cristo. E nós temos a consumação que virá. Então, nós precisamos sempre analisar tudo aquilo que ouvimos à luz da palavra de Deus. Olhar o exemplo de Jesus. Dia desses ouvi alguém pregar dizendo: o cristão sofre aqui nesse mundo porque tem que pagar aqui, é melhor pagar aqui do que ser reprovado lá. Meu Deus, pagar o quê? Quem somos nós? Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós não podemos contribuir com nada para a nossa salvação. Ela é um ato completo e perfeito de Deus. O nosso sumo sacerdote veio e tomou o nosso lugar. O Cordeiro de Deus foi sacrificado no tempo e na história. E a sua completa redenção foi derramada sobre nós. Como é que os bebês crescem? O texto nos fala que nós devemos deixar essas coisas da primeira infância do crente. Hebreus usa muito essa figura, né? Os bebês crescem por osmose? Crescem apenas pelo passar do tempo? É claro que o tempo está na trajetória, né? Mas eles precisam ser cuidados, eles precisam ser alimentados, e depois eles precisam ser ensinados, eles precisam de saúde física, saúde emocional no lar onde estão, para irem crescendo e aprendendo. Então a palavra diz que nós precisamos deixar os princípios elementares e avançar para receber o alimento sólido da palavra de Deus. Não apenas o leite, que é aquela coisa bem mais suave para aqueles que ainda não podem compreender e visualizar as coisas num aspecto mais profundo, mas principalmente, irmãos e irmãs, a prática. Hoje de manhã, nossa lição aqui foi sobre aspectos práticos da santidade, principalmente porque eles dizem respeito ao tratamento nos nossos relacionamentos. Diz respeito ao mandamento do Senhor e ao chamado para crescermos na graça de Deus. A segunda coisa, primeiro, cresçam em Cristo. Segundo, não confiem na salvação da autoajuda. Vamos lá? Não confiem na salvação da autoajuda. E esse é um verdadeiro perigo espiritual de todos os tempos. A Bíblia usa, e a teologia trata da palavra apostasia, principalmente como aquele voltar para a vida antiga. Amados, nós temos uma estatística clara no Brasil, é uma estatística brasileira, que para cada membro da igreja evangélica, no tempo que nós vivemos, há 2 que passaram por ela e voltaram para trás. Porque se aproximaram, quem sabe, da igreja, ou do anúncio do evangelho, como todos nós aproximamos, isso é muito humano. Nós queremos buscar aquilo que é bom para nós, nós queremos obter uma bênção, uma coisa que nos faça, quem sabe, melhores, mais vencedores, mas de repente tem a apresentação a um evangelho de autoajuda e a um Cristo que pode ser domado, pode ser controlado por nós, para que atenda todos os nossos desejos egoístas. Eu gosto muito da figura de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, para exemplificar Cristo como o leão, usando com certeza o tema do leão,
da tribo de Judá, mas ele deixa muito claro naquelas histórias que são paráfrases do Evangelho de Cristo, e que o leão Aslan não é domesticável. Não podemos colocá-lo na nossa coleira e sob nosso controle, porque ele é todo glorioso e tem a ver com a figura preciosa do Cristo apresentado aqui em Hebreus. O evangelho da autoajuda é a religião centrada no homem. É a religiosidade que busca o interesse pessoal e que usa Jesus e mais alguma coisa que você tem que fazer, que você tem que executar, que você tem que dizer como um mantra, que você tem que repetir várias vezes para dar certo, que você mistura com tudo aquilo que os homens dizem a respeito do bem, centrado no homem. Eu disse aqui tempo atrás, alguns dias atrás, eu creio, que até mesmo esta frase que eu já utilizei e hoje entendo que as palavras vão sofrendo uma corrupção natural pela tendência má do coração do homem. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Está sendo uma frase hoje usada por todos aqueles e aquelas que, desviando-se do padrão de Deus, dizem: não, eu estou praticando isso, eu estou vivendo essa vida assim, mas eu sinto que hoje eu sou uma pessoa melhor. Isso não me diz nada. Eu quero saber se eu sou uma pessoa. O Evangelho não nos chama para ser pessoas melhores, mas para ser pessoas transformadas. E pessoas transformadas são melhores, no melhor sentido da palavra, porque estão vivendo o Evangelho de Cristo. Estão procurando adaptar e pautar a sua vida pelo sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7, pela constituição do reino de Deus. E, portanto, estão confiando plenamente em Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E eu creio, é algo muito individual e pessoal, que o tempo que estamos vivendo e o tempo que virá diante de nós será um tempo de fato onde seremos confrontados seriamente com a convicção real de que se nós somos ou não de Cristo. Porque haverá um crescimento da apostasia, já está no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, e Jesus disse claramente: porventura, se aqueles dias não forem abreviados, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Mas você pode dizer: não, esse é um tempo que tem muita fé, todo mundo tem fé num tanto de coisas, não é? Nós vemos em todo lado umas manifestações e amuletos e búzios e tarôs e carta disso e daquilo e oração disso e daquilo e até plantas eleitas como capaz de afastar o mal e todas essas coisas colocadas na sacola ampla da fé, mas essa não é a fé salvadora da palavra de Deus. E por isso Judas nos adverte: vós, porém, irmãos, conservando e andando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, caminhe firmemente a jornada. Cresçam em Cristo, não confiem na salvação da autoajuda, não voltem atrás na jornada. Diga: não voltem atrás na jornada. Os versos do versículo 4, Hebreus 6, 4 a 8, trazem uma advertência muito intensa. São versículos que têm trazido dificuldades para alguns leitores da Bíblia e têm também comportado interpretações várias dos estudiosos do texto.
Mas eu creio firmemente que o autor está dizendo aqui é usando uma hipótese, é mostrando que há uma impossibilidade para aqueles que conheceram a Jesus, foram iluminados pela palavra, tornaram-se até participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, mas depois caíram, foram para o caminho de virar as costas a Jesus, a sua palavra e a sua igreja, e permanecem, e vão ficar até o fim, com o coração endurecido, de não voltar. Esses jamais podem ser de novo restaurados. Eu creio que o autor não está dizendo que alguns fizeram isso, mas ele está dizendo, cuidado que vocês podem cair nessa possibilidade de talvez achar que experimentaram essas coisas e depois retornar ao caminho escuro, ao reino onde prevalecem trevas, blasfêmias e a oposição a Deus. Em último lugar, Deus não quebra a sua palavra. Diga, Deus não quebra a sua palavra. Diz o versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, como aquele que foi à frente, entrou por nós, tendo se tornado grande sumo sacerdote para sempre. A base para a segurança espiritual, meu irmão, minha irmã, está na promessa de Deus, no juramento de Deus e no Filho de Deus. Quando o autor fala em juramento de Deus, ele está usando uma linguagem antropomórfica, usando algo que era comum aos judeus naquele contexto, e talvez é uma prática também, muitas vezes, principalmente no direito humano, para mostrar que Deus, quando faz a promessa a Abraão, ele está dando uma palavra e um selo baseado no seu próprio caráter, na sua própria grandeza, no seu próprio senhorio sobre todas as coisas e soberania da vida. Há uma promessa. E aqui diz e usa o símbolo da âncora. Quem de vocês já viu uma âncora de um grande navio? É algo muito interessante, né? Me lembro que fiquei assim, muito tempo parado, numa viagem que fizemos, olhando aquela âncora. Ali, o tamanho é impressionante, porque ela tem que manter aquele navio estacionado e parado. E o escritor aos Hebreus usa essa expressão aqui, que ele denomina de âncora da alma. E há alguns ensinamentos preciosos para nós aqui, porque há uma diferença. Ele está falando de uma âncora espiritual, não daquela que eles conheciam. Porque, na verdade, embora ela queira dar uma semelhança com relação à segurança e à firmeza, mas essa âncora, as âncoras do navio estão ancoradas lá no fundo, lá na profundeza, para parar o navio ali, mas essa âncora não está ancorada embaixo, está ancorada em cima. Olha que coisa tremenda, ela penetra além do véu, ela está baseada na gloriosa promessa de Deus, ela está verdadeiramente colocando nossa vida na firmeza da promessa gloriosa de Deus. É segura, não pode quebrar. É firme, não pode resvalar. Nós estamos ancorados não para permanecer imóveis, mas para avançar.
Então essa figura mostra uma âncora que está centrada em Deus, na sua promessa, na glória de Jesus Cristo, mas que nos dá a mobilidade para crescer e para avançar até chegarmos à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Nossa esperança é uma linha de vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível, até a presença de Deus, aonde Jesus está, pois Ele se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote principal. Precisamos, como igreja, olhar para esse Cristo revestido de glória. E eu queria convidar você para voltar umas páginas da sua Bíblia e concluímos olhando para esse maravilhoso capítulo 13 do Evangelho de João. Como nós dissemos no princípio, aliás, esse é um texto extraordinário, maravilhoso, onde os discípulos agora estão começando a perceber e a entender algumas coisas a respeito do grande propósito de Deus em Cristo, da declaração de Deus de que, de fato, o seu Filho veio para buscar e salvar o perdido. Era véspera da festa da Páscoa, a grande festa dos judeus, João 13, e ele diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diz o versículo 3 que Jesus sabia de outra coisa, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sabendo que ele era de Deus, sabendo que ele estava voltando para Deus, sabendo que o Pai confiara todas as coisas nas suas mãos, o que ele faz? Ele toma uma toalha, tira a vestimenta de cima, como os escravos faziam em Israel, toma uma bacia e vai até os seus apóstolos, os seus discípulos assentados, e pede a eles: assentem, tirem suas sandálias, eu vou lavar os pés de vocês. E ele começa a lavar os pés, e Pedro fica incomodado, porque Pedro sabia quem ele era, porque Pedro já tinha uma percepção clara do seu Senhor, porque Pedro vira aquele dia em que ele falou: com o mar sossega, com a tempestade e o vento aquieta-te. E Pedro diz: de maneira nenhuma, o Senhor não pode lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro vai de 8 a 80, é assim que se diz, meninada? Não, Senhor, pode lavar tudo. E Jesus lava os pés. E Jesus indica naquela ceia o traidor. E Jesus lembra a eles tudo aquilo que ele ensinou. Preste atenção. É maravilhoso esse texto. Diz que o traidor, Judas, recebe o bocado de pão e sai rapidamente para fora daquele lugar, do cenáculo onde eles estavam reunidos. E João usa uma frase curta: e era noite. E era noite. Judas sai para a escuridão da noite. A escuridão maior está dentro do seu coração. Sai para trair o mestre. Sai para cumprir algo que também já estava previsto. E quando ele saiu, olha para o versículo 31, Jesus diz uma coisa tremenda: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. As coisas estão se precipitando. Lá vai Judas vender o Filho do Homem. Daqui a pouco virá a agonia da oração no Getsemane, a prisão como um malfeitor,
a ida até o pátio do sumo sacerdote, as bofetadas e cuspes, a humilhação do Filho do Homem. Mas agora o que está acontecendo, diz Jesus, não é a miséria da maldade humana vencendo, mas é a glória de Deus chegando, porque Ele será glorificado, porque Ele se levantará do túmulo, porque Ele será entronizado na glória eterna do Pai, porque o seu povo poderá de fato dizer: a salvação chegou, somos salvos, porque Ele consumou até o fim o eterno propósito de Deus. Meus irmãos, esse texto tem que nos levar a uma profunda meditação. A glória desse mundo é sempre o primeiro lugar. Começaram aí já as Olimpíadas, né? A emoção do pódio, o ouro, a prata, o bronze, a celebração das possibilidades humanas. A glória desse mundo está sempre ligada ao triunfo do poder, do dinheiro, da grife, do carro mais caro, da ostentação mais importante. Infelizmente, uma armadilha que oprime até o coração dos crentes. Mas o Senhor está dizendo: a glória do Filho é fazer a vontade do Pai. O Pai é glorificado no Filho, o Filho é glorificado no Pai. E vocês, Ele diz para os seus discípulos e diz para nós: vocês precisam saber de uma coisa, olha para o texto, ouça o Espírito. João 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês, vocês me buscarão, e eis que o que eu disse aos judeus eu digo a vocês: para onde eu vou, vós não podeis ir, agora ainda não é o tempo, mas eu vos dou um novo mandamento: amem uns aos outros, amem uns aos outros. Só vão reconhecer que vocês são meus e meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É isso, a essência preciosa. E Pedro, mais uma vez, fica tão triste. Eu me identifico muito com Pedro. Muitas vezes, não é? Senhor, para onde vais, Senhor? Para onde vais? Por que eu não posso te seguir agora, Senhor? Eu daria por ti a minha própria vida. Pedro, você vai dar sua vida por mim, Pedro? Daqui a pouquinho, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu imagino como Pedro ficou naquele momento, não é? Como ele se sentiu. Temos os textos preciosos da restauração de Pedro. Quando Jesus aparece lá na beira do mar da Galileia: Simão, filho de Jonas, você me ama? E muitas vezes, amados e amadas, nós passamos pela experiência de Pedro. Sentimos uma tristeza grande quando temos uma oportunidade e negamos o nosso Senhor. E deixamos de compartilhar. E temos, quem sabe, até vergonha, porque todos ali estão prontos para nos desonrar, para nos humilhar. Mas o que a carta aos Hebreus nos diz é que nós não podemos tirar os olhos de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que eu e vocês cairmos, todas as vezes que falharmos miseravelmente, todas as vezes que estivermos como Pedro, na hora que ele saiu da casa do sumo sacerdote, depois que Jesus olhou para ele e foi para um lugar chorar amargamente, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos chorar, confessar e pedir perdão, porque Ele é poderoso, generoso e maravilhoso para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Essa é a nossa jornada, a nossa caminhada.